por que a Inglaterra ficou em cima do muro? Deodato, o que explica, pelo menos em grande medida, esse posicionamento das autoridades britânicas é esse clima muito forte nos anos 50 de Guerra Fria. A ideia dos crimes de guerra do nazismo, do Terceiro Reich e do nazismo de uma forma geral eram vistos pelos britânicos como um problema superado. O nazismo e o Terceiro Reich eram vistos como os inimigos superados, derrotados e que agora faziam parte do passado. Para os britânicos, era muito mais importante lidar com a questão do comunismo, né? E aí os britânicos eles tinham muitas reservas em tocar em assuntos que fossem delicados para os alemães, como, por exemplo, o caso do nazismo e dos crimes de guerra. Isso foi muito comum no imediato pós-guerra e até mesmo nos anos 60 e 70, porque tanto o Ocidente quanto o Oriente disputavam, né, a Alemanha nesse momento. Então, para os britânicos, entrar em contato com os alemães para insistir na questão de crimes do nazismo era algo que eles preferiam evitar. Eles não queriam perturbar os alemães com esse tipo de questão, né? Bruno, então, diga. Até que ponto ele colaborou com o nazismo? E essa colaboração, ele estava em território alemão, estava na Letônia, enquanto colaborador, ele estava onde? Você chegou a trabalhar em cima disso ou não foi objeto do teu interesse? Boa pergunta, Deodato. Eu não analiso, eu não examino a vida do Tsoukaros na Letônia, né? Mas eu posso responder algumas dessas perguntas, né? O que sabemos hoje, né? A minha maior preocupação era qual foi o posicionamento das autoridades brasileiras, né? E o que as autoridades brasileiras sabiam na época a fim de tomar essa decisão, essa posição. Mas o Tsoukaros, ele é acusado de crimes que teriam sido cometidos durante a ocupação nazista da Letônia. Os alemães ocuparam a Letônia, que é um dos 3 países bálticos, entre 1941 e 1944. O que nós sabemos com certeza? O Tsoukaros, ele foi um colaboracionista, ou seja, ele colaborou, ele contribuiu com a ocupação nazista do país dele. Sabemos também que ele compôs, segundo historiadores da Letônia, um comando colaboracionista chamado Comando Arages. Esse comando, que era um comando colaboracionista, era uma espécie de unidade auxiliar da polícia letã. Esse comando ele foi muito conhecido durante a ocupação nazista porque esse comando participou ativamente do massacre de judeus, né? Agora, o Tsoukaros sempre negou participação em ações de genocídio. Ele admitia ter colaborado com a ocupação nazista, ele admitiu que ele lutou contra os soviéticos ao lado dos nazistas, mas ele negava ter tomado parte em ações de genocídio. Ele dizia que ele só participou do comando, né? Que ele só participou da ocupação como motorista e como mecânico. Agora, os judeus, vários judeus que sobreviveram ao Holocausto da Letônia, disseram coisas completamente diferentes, né? Todos alegaram que foram, todos ou quase todos, alegaram ter sido testemunhas diretas dos crimes cometidos pelo Tsoukaros durante a ocupação, né? Então, esses crimes, segundo esses depoimentos, foram cometidos principalmente nesses primeiros anos da ocupação, entre 1941 e 1942, né? Então, ele vivia na Letônia e esses crimes, segundo esses depoimentos, foram cometidos, sobretudo, em território letão, que na época era controlado pela Alemanha. Ok, Bruno.